Vamos falar agora de saúde no nosso quadro Vida. Vida. Oferecimento Home Care Unifísio. 24 horas de atenção humanizada. Muitos piauienses já estão relatando problemas com o chikungunya. E aí, muitos também se confundem um pouco nos sintomas e não conhecem que tipo de tratamento pode ser adotado para diminuir essas dores que acompanham a chikungunya. Agora, como é que se adquire, como é que se pega, aspas, a chikungunya? Quais são os sintomas para que você possa identificar e que médico procurar? Você pode mandar as suas dúvidas a partir de agora para 99910-0066, é o número do nosso WhatsApp para a sua participação. Aqui ao meu lado está a infectologista, a doutora Elna, que vai conversar com a gente sobre este assunto. Doutora Elna, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Bom, primeiro, muita gente reclamando de chikungunya? Sim, começaram a aparecer casos que já são esperados, de certa forma, nessa época do ano, exatamente por causa da quantidade de chuvas que acumula água, que leva à proliferação do mosquito e, infelizmente, a gente já fica de sobreaviso no aparecimento dessas infecções, que é a dengue, zika e chikungunya, que são as nossas principais transmitidas pelo Aedes aegypti. Então, todas elas pelo mesmo mosquito? Pelo mesmo mosquito. Como é que ele se prolifera? O mosquito se prolifera a partir de água parada, né? Então, quando você tem chuvas, aumenta os focos de águas paradas, consequentemente, vai aumentar a eclosão de ovos. Às vezes, o mosquito põe os ovos até nas paredes de vasilhas e de recipientes sem água. E aí, esses ovos são bem resistentes, eles podem resistir até de um ano para o outro. E aí, quando vem as chuvas, né, aquele recipiente ficou ali exposto, quando vem as chuvas que alcançam os ovos, aí chega o momento da eclosão e formam as larvas, que depois vão dar origem aos mosquitos. Então, a água parada é o nosso grande problema com relação à multiplicação do Aedes aegypti. Qual é que tipo de fatores em conjunto levam um mosquito a estar transportando o vírus da chikungunya? Ele é um mosquito que ele tem os vírus, né, esses 3 vírus, né, falando aqui especificamente dessas 3 infecções, assim como também da febre amarela, esse mosquito, o vírus se adaptou muito bem a ele, né, esses 3, 4 tipos de vírus se adaptaram muito bem a eles, e então eles conseguem se multiplicar dentro do mosquito e chegar até o momento de infecção, né, que vai ocupar a glândula salivar do mosquito, e quando ele pica uma pessoa, ele vai transmitir. Então, ele vai se infectar, vamos dizer assim, ele vai ser infectado pelo vírus no momento em que ele pica uma pessoa doente. A pessoa doente tem uma grande quantidade de vírus na corrente sanguínea, o mosquito pica, suga aquele sangue, ele tem um ciclo dentro do mosquito e depois ele vai para a glândula salivar do mosquito e quando ele pica outra pessoa, depois de um determinado tempo, ele passa para outra pessoa. Então, ele tem que encontrar pessoas doentes para ser infectado e passar o vírus para frente. E vamos falar então da doença, a chikungunya. Ela é uma doença que pode ser fatal? Mata pessoas? Pode. Não é o mais comum, né? Comparado, por exemplo, com dengue. Dengue tem uma chance muito maior de levar à morte, mas o chikungunya também pode matar em menos de 0,5% dos casos, então é relativamente raro. Geralmente, mais idosos ou crianças muito pequenas, gestantes, têm um risco maior de complicação pelo chikungunya. Por quê? Porque ele causa um processo inflamatório, assim como também a dengue. E nesses organismos, né, do idoso, da criança, de uma gestante, ou pessoas que já têm comorbidades aí diversas, comprometimento hepático e renal, esse comprometimento pode ser mais grave, né, e ela não conseguir reverter esse processo inflamatório. Chikungunya pode matar também, por exemplo, por encefalite. Dengue também pode fazer isso, quer dizer, ele acomete o sistema nervoso central, uma espécie de meningite, né, e a pessoa entra em coma e pode vir a falecer. A gente chegou a ter, num surto passado, numa epidemia passada de chikungunya, alguns casos de óbito por esse grau de complicação, mas realmente é a grande minoria dos casos. Tá, então nós estamos falando de exceções. Exceções, são casos o gravíssimos. óbito são exceções. Por exemplo, o Piauí, ele registra com que frequência mortes por chikungunya? Tem uma frequência, geralmente fica em torno disso mesmo, 0,4% a 0,5% de todos os casos notificados, somente essa quantidade mínima que vai a óbito, geralmente nesses extremos que eu falei, né? Nessas pessoas que têm maior risco. A chikungunya, o grande incômodo dela não é o fato dela matar, né? A pessoa diz assim, ela não mata, mas ela maltrata, e realmente o problema dela é esse. Enquanto que a dengue, depois de passar dos 14 dias, se a pessoa não evoluiu com complicação, ela se recupera completamente. Na chikungunya, não. A pessoa fica
sai da fase aguda, né, de febre, dor de cabeça, dor no corpo, mas permanece a inflamação em algumas articulações. Pronto. Vamos começar então aqui a perguntas básicas, como já foi feita pelo Nonato, está assistindo a gente em Parnaíba. Nonato, obrigado pela sua audiência aí, obrigado a todos em Parnaíba acompanhando o Jornal do Piauí. Ele manda mensagens pelo nosso WhatsApp e pergunta qual é o principal sintoma da chikungunya. Como é que ele sabe se está ou não com chikungunya? No começo, tanto dengue, zika, chikungunya, elas são muito parecidas. As primeiras 24 a 48 horas é até difícil, às vezes, de você distinguir. A febre geralmente é uma febre alta, né, com calafrios, dores no corpo, dor de cabeça, que é muito comum, né? Dor nas articulações e dores musculares mesmo. Você fica como se estivesse todo quebrado, né? Esse é um sintoma parecido com a dengue, no chikungunya também pode acontecer. A progressão das doenças é que vão fazendo ajudando a gente a ter algumas distinções. Na zika, por exemplo, os sintomas são bem mais leves, às vezes nem vem com febre, é uma febre muito baixa, e aí rapidamente a pessoa empola toda. No caso da dengue, essa empolação só aparece lá pelo 5º dia, quando então a febre começa a desaparecer. Mas na dengue as dores articulares são por igual, né? Você sente dor em todas as articulações de maneira uniforme. Na chikungunya você já vai ter uma dor articular que vai se localizando. Você vai ver que as dores vão passando, mas vão ficando articulações, e aí depende muito, geralmente podem ser grandes articulações, como quadril, joelhos, cotovelos, punhos, né? E depende muito do histórico de dano articular que a pessoa tem. Então, isso às vezes é uma característica interessante. O vírus ele vai se localizar onde aquela articulação já tem uma predisposição a inflamar. Pessoas que já têm artrose, que têm uma artrite. Então, ele costuma se localizar naqueles pontos ali em que a pessoa tem maiores impactos aí ao longo da vida. Você fala de localização, é a localização mesmo do vírus naquele lugar? Não, ou é a consequência? É uma consequência. Ele causa um processo inflamatório disseminado, mas a inflamação ela fica mais intensa naqueles em que a pessoa já tem uma predisposição. Nas crianças, por exemplo, a recuperação é muito rápida. Elas chegam a ter dorezinhas articulares, inflamam, às vezes chega a ficar vermelho mesmo, sinais que na dengue a gente não vê, né? Ficar vermelho, não. Só é a sensação de dor, mas você olha, você não vê nada inflamado na pessoa. No chikungunya, não. Você vê a inflamação. Fica um joelho vermelho, inchado, muito dolorido. Nas crianças isso acontece também, mas a recuperação é até bem rápida e elas... porque ainda estão em fase de crescimento. Quando você vê isso no idoso, o dano é bem maior, podendo ficar realmente crônico, né? Aquele dano articular sem uma recuperação em definitivo. Por muito tempo? Então, aqui a Cassandra mandou uma mensagem para nós. Cassandra, obrigado pela audiência. Ela mandou aí pelo 999100066. Diz assim, boa tarde, tive chikungunya em maio de 2022. Continuo sentindo muitas dores no joelho, tornozelo, punho. E ela pergunta, pode ser ainda da doença? De maio de 22, né? Pode prolongar realmente, é como eu falei, né? A pessoa fica boa, não tem mais a fase aguda, o vírus não está mais aí, né? Ele já sumiu, mas ele deixa uma sequela, é como se ele danificasse aquela articulação, né? O processo inflamatório que ele causa leva a um dano naquela articulação que pode permanecer pela vida toda. E aí o que a gente vai fazendo são medicamentos para poder aliviar esses sintomas, e aí existe um protocolo de chikungunya no qual deve ser seguido, e a partir daí a resposta das pessoas é muito individual. Precisa de um acompanhamento médico e aí vai se testando determinados medicamentos, medidas, para poder ver aquilo que se encaixa melhor em cada pessoa. Tem pessoa que passa 2, 3 anos, né, até conseguir se recuperar já sem medicamento, né, se sentir melhor. Agora, isso muda muito de pessoa para pessoa. Muitas desses infecções, elas não têm assim um remédio para tratamento. É o caso da chikungunya, né? Isso, não temos um antiviral específico contra chikungunya até o momento, assim como também não temos vacina contra chikungunya até o momento. Então, é um tipo de doença que a gente tem que trabalhar muito mais com a prevenção, no caso, proliferação de mosquito e o uso de repelentes para evitar a infecção. Uma vez que ocorra a infecção e que venham os sintomas, aí a gente faz sintomáticos e tenta fazer o máximo possível para reverter esses sintomas, mas não existe um medicamento específico para matar o vírus, vamos dizer assim, nem vacina. Aqui algumas pessoas aproveitando para fazer denúncias aqui de situações complicadas nos seus bairros. Um deles, deixa eu ver aqui, o nome é o... Não botou o nome. Diz assim, Joelson, boa tarde. Aqui no Residencial Todos os Santos, na quadra J, zona sudeste de Teresina, tem 2 carros velhos, que são sucatas, e nós pedimos sempre a ajuda da prefeitura para fazer o recolhimento, já que tem acumulado muita água.
é o que a doutora Elna falou, isso pode ser um problema para a comunidade toda, né? Exatamente. Então, claro que cada um dentro do seu ambiente, né, que tem domínio no seu trabalho, em casa, tem que ter esse cuidado de evitar todo e qualquer local que acumule água. Não só nos quintais, né, obviamente tem que recolher tudo, tampas, garrafas, uma folhinha que seja que fique lá jogada, aquela folha pode acumular água e ser local para a multiplicação dos mosquitos. Então, tem que recolher tudo. E dentro de casa também, aí vem os vasos com plantas, tem que você deve evitar água, né, nos vasos de plantas, o vaso sanitário de alguns banheiros, às vezes as pessoas têm banheiro em casa que não usam, banheiro lá do quintal, que é mais reservado, é um quarto que ninguém usa. Então, esse banheiro, por exemplo, o vaso sanitário tem que ser fechado todo o tempo, porque aquela água parada ali também vai servir de proliferação. Assim como os ralos também, que tem que ser tampados para evitar não só o mosquito, mas baratas e tudo mais. E as calhas dos ar-condicionados, que é um outro local também que a gente pensa pouco, né, que fica para o lado de fora. Ali tem, às vezes, algumas bandejas que eles usam, né, da própria estrutura, algum pontozinho que pode acumular água ali. Umidificadores. Umidificadores também, bem lembrado, é um problema. Os umidificadores também têm que ser lavados periodicamente, porque aquela água que você põe ali o mosquito consegue entrar e pode se proliferar. Então, você precisa lavar periodicamente os umidificadores e caixas d'água sempre tampadas. Sempre lembrar de fiscalizar a caixa d'água também, que às vezes a tampa, pelo calor, né, ela racha e cria aberturas que o mosquito pode penetrar. Então, você tem que, de vez em quando, dar uma olhada, trocar a tampa ou vedá-la adequadamente também. Uma outra pergunta aqui que suscita uma questão, na verdade não é uma pergunta, ele faz uma denúncia, né? No bairro Marquês tem o clube do IAPEP, que está abandonado, e a piscina está cheia há mais de 2 anos e ninguém toma providências em relação a larvas dos mosquitos. Aproveito para fazer essa pergunta sobre piscinas. Obviamente que aquelas substâncias postas em piscinas bem cuidadas não geram mosquitos. Não geram porque a gente coloca cloro e outras substâncias que ali não deixam a lava se proliferar. O problema são essas piscinas abandonadas, porque vira, obviamente, o foco de mosquitos, né, de toda forma. Existe alguma substância que as pessoas possam conseguir no mercado para colocar nesses locais? Na piscina, no próprio banheiro ou no ralo? Ou é preciso sempre acionar os agentes de saúde? O que a gente usa muito em casa, a água sanitária, ela serve, né? Se botar um pouquinho de água sanitária nos ralos, nos vasos do banheiro que a gente lava com frequência e usa com frequência, né? Pode ajudar também a evitar que o mosquito se prolifere. Isso em pequenos locais em que realmente pode acumular água que você não tenha controle. O ideal é evitar que haja esses recipientes que acumulem água e no caso de piscina, obviamente, vai precisar de uma quantidade bem maior, né? Não é só um pouquinho de água sanitária que vai resolver, por isso os cuidados têm que ser feitos de acordo com a orientação, né? Os cuidados com as piscinas. Caiu o mito de que o mosquito gosta de água limpa? Já foi encontrado mosquito em águas não tão limpas, né? Inclusive em águas, para você ter ideia, em águas de posto de gasolina, que é uma água, aquelas que ficam ali acumuladas, às vezes vem com óleo, gasolina, né? E já foi encontrado larva de mosquito naquele tipo de água também. Então, uma espécie de esgoto. Uma espécie de esgoto, exatamente. Então, isso também, quanto mais a gente puder limpar, inclusive os esgotos também, fazer a água fluir com frequência no esgoto, não deixar a água parar, tudo aquilo vai diminuir a proliferação, não só do Aedes aegypti, como outros mosquitos também, moscas, né? A Helena do Dirceu mandando mensagem aqui para nós. Obrigado, Helena, pela sua mensagem pelo 999100066. Ela diz o seguinte: a pessoa que teve chikungunya está imune ao vírus ou pega mais uma doença? O que ela quer dizer é o seguinte: quem pega o vírus da chikungunya está imune à chikungunya e a outras doenças também? Não, são vírus, assim, da chikungunya especificamente, sim. Só temos um tipo de vírus de chikungunya, então uma vez que você pega, você cria uma imunidade bastante duradoura. Mas ela não protege contra dengue, né? Você ter tido chikungunya, você continua com o mesmo risco de ter dengue, de zika, porque são vírus diferentes, então a imunidade aí vai ser diferente. No caso do chikungunya, o que tem a preocupação maior e que está acontecendo agora é exatamente porque nós tivemos um período com a menor quantidade de vírus circulando, até porque nós tínhamos muitas pessoas que tinham tido chikungunya uns anos atrás, e aí elas ficaram imunes, né? Teve uma grande quantidade de pessoas com chikungunya. E agora, essas pessoas, agora nós conseguimos juntar uma maior quantidade de novo de pessoas que não tiveram chikungunya em surtos passados e que voltaram, né? Que estão, portanto, vulneráveis ao vírus. Então, por isso a gente já sabe que vem uma nova onda de chikungunya, exatamente por conta disso. Pessoas que estão vulneráveis, que nunca tiveram na vida, não tiveram da vez passada e que agora estão com a possibilidade de ter nessa nova circulação do vírus.
Muito bem, queria agradecer, para a gente ir terminando, doutora Elna, que tipo de recomendação a senhora faz, então, já falamos a respeito da limpeza, mas as pessoas tiveram os primeiros sintomas, já não tem mais jeito de se prevenir, qual é a recomendação que se faz? É repouso, água, como é que as pessoas podem ir se cuidando? Se hidratar bastante sempre, tomar medicamentos para dor apenas com orientação médica. Não se automedicar? Não se automedicar, você pode procurar qualquer serviço de urgência para pegar uma orientação imediata, às vezes já faz um hemograma ali para tentar ver se consegue distinguir se é zika, pelo menos se é dengue ou chikungunya. Não se automedicar e não usar especificamente anti-inflamatórios na fase aguda. Esse é um recado importante, porque como dá muita dor articular, as pessoas tendem a usar anti-inflamatórios. E os anti-inflamatórios na fase aguda, caso seja dengue, porque naquele começo você nem sabe exatamente o que é, aumenta a chance de hemorragia digestiva. Né? Se você usar o ácido acetilsalicílico em específico, ele pode aumentar a hemorragia em qualquer parte, porque ele é um antiagregante plaquetário, né? Ele faz com que as plaquetas não tenham facilidade para se agregar, não coagula. Então, se a dengue já baixa a plaqueta, o AS vai complicar ainda mais e aumentar a chance de sangramentos. Então, por isso que a gente pede para não usar anti-inflamatórios, usar medicamentos para dor mais simples, como paracetamol e dipirona. Exclusivamente esses. E procurar o serviço médico para pegar mais orientações. Se hidratar bastante, manter repouso das articulações, então ficar mexendo, se ela está inchada, está inflamada, se você ficar mexendo e forçando vai ser pior. Então o certo é realmente manter a perna, os membros em repouso, né? aquele órgão, que é aquela articulação que está dolorida, que ela fique em repouso. Aliviar a dor com esses medicamentos, como eu falei, pegar a orientação e depois que sai da fase aguda, procurar um médico para saber quais medicamentos ou que suporte você precisa ter, dependendo da articulação acometida, aí que vai vir a orientação aí a longo prazo dos cuidados que vão ter que ter com medicamentos e cuidados de um modo geral para diminuir mais o sofrimento do dano articular. Tá certo, eu quero agradecer, doutora Elna, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, falando a respeito de chikungunya. Vamos tomar todos os cuidados para evitar, tá bom, gente? Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.